Olá, sou o Uri, cofundador e CRO da Swap. Estou aqui com nossos parceiros da Sankia para conversar um pouco sobre a convergência do mundo de ERPs e serviços de gestão, software de gestão, com serviços financeiros. Então, queria convidá-los a se apresentar aqui, pessoal. Boa, posso começar então? Claro, vamos. Beleza. Bom, meu nome é Beto, todo mundo chama de Beto. Sou responsável hoje pela vertical de sistema de RH, só para dar um contexto macro, né, para todo mundo entender aí de casa. A Sankia hoje ela tem 3 grandes verticais, RP, CRM e sistema de RH. Eu cuido do sistema de RH, já vou deixar vocês se apresentarem agora. Legal. Eu sou o Bruno, todo mundo me chama de Bruno mesmo. Hoje na Sankia sou o diretor de produtos para RP, com esse desafio de conseguir levar a gestão de maneira mais otimizada para os clientes na ponta. E é isso que eu estou aqui para apoiar nessa conversa. Boa. Oi, meu nome é Guilherme, prazer estar aqui. Na verdade, eu sou o CEO do Expresso, né? O Expresso foi uma recente aquisição aí da Sankia, então a gente passou por um M&A aqui com o grupo e agora eu faço parte aqui do time Sankia também, atuando especificamente ali quase na vertical de RP. Bem-vindos, pessoal. Estamos com um time bastante completo para ter várias perspectivas aqui sobre os assuntos. E acho que a gente pode começar justamente por isso, né? A gente vê um evento muito rico aqui, cheio de perspectivas, inovações, e a gente queria muito ouvir de vocês, na visão de vocês, quais são as principais tendências para esse mercado de RP? Cara, eu vou começar essa. Bom, o que a gente pode ver aqui, inclusive na RP Summit que nós estamos, que o mercado de RP está mapeando, acho que 3 caminhos de tendência importantes, tá? O primeiro deles, as soluções precisam ser cada vez mais SaaS e cada vez mais Cloud Native. Eu tenho que diminuir dos nossos clientes essa tendência de ter infra internos, custos internos, de infraestrutura principalmente, de uma área de TI muito robusta para cuidar do seu produto. E a gente, como mantenedor de software de gestão, tem que garantir para ele que está tudo up to date. Segundo ponto, que não tem como escapar, já tiveram várias ondas disso, mas hoje nós voltamos a mais uma onda importante da AI. Como que eu consigo embedar a inteligência artificial na jornada do nosso cliente, mas genuinamente na jornada do nosso cliente, né? Muito se brinca que quem ainda ganha muito com inteligência artificial é quem faz chip, né? E como que eu traduzo isso para um negócio onde software pode entrar de fato dentro da realidade da jornada do cliente? Esse é o segundo ponto. E o terceiro, eu estou falando de verticalização. Acho que por muitos anos o RP ele sempre foi visto como algo horizontal. Eu tenho o estoque, o vendas, o compras, o financeiro, o fiscal, né, que atende todos os nichos. Mas a gestão ela carece da especialização do segmento. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma solução Cloud Native, uma solução Powered by AI, eu preciso ter uma solução que conversa com um nicho específico. Seja ela uma terceirização de mão de obra, uma empresa de ônibus, uma empresa de distribuição, mas que conversa com a realidade daquele cliente. Então, as tendências realmente é a gente conseguir atacar esses 3 pontos, é isso que eu vejo. Bacana. É legal você puxar esse tema do cloud, da nuvem. Não é nenhuma novidade, né, para o mercado, mas claramente não é fácil, né? A gente vê que tem muitas empresas no mercado de RP que ainda não estão na nuvem. Sim. Por que você acha que elas ainda não entraram nisso e quais são as principais vantagens de estar na nuvem? Cara, eu estou no mercado de RP já há 16 anos e não é de hoje que você tenta estimular a empresa a migrar sua estrutura on-premise para cloud, né? Obviamente, a pandemia acabou acelerando muito esses movimentos de empresas que não conseguiram mais ir presencial para suas estruturas, cuidar dos seus fotos. Mas cloud não é só se você tirar a estrutura on-premise para a nuvem. É você garantir para o cliente que ele está atualizado, porque o ciclo de atualização de software de gestão ele é moroso quando você está on-premise, porque requer às vezes o cliente parar a empresa dele para poder fazer isso. Então essa atualização up-to-date ela é super importante no que tem de cloud. O segundo ponto é garantir para o cliente que eu estou entregando o estado da arte da tecnologia que nós temos. Não é só virar a versão com novas funcionalidades, muitas vezes eu viro o framework do produto. Terceiro ponto importante de estar em cloud é porque hoje você não tem de verdade como falar de AI ou de integrações sem você viabilizar esses acessos, as APIs, aos dados, as informações, a segurança necessária para a gente conseguir fazer essas conexões. E on-premise eu acabo dependendo muito do cliente. E essas resistências muitas vezes acontecem, na minha visão, primeiro porque muitas vezes um cliente às vezes investiu numa infraestrutura muito robusta e só vai migrar para a cloud quando ele tiver minimamente o trade-off daquele investimento, né?
Recentemente mesmo, eu estava em negociação com o prospect, que por nada ele queria vir para a nuvem. E aí é o segundo ponto. Às vezes a confiabilidade. A gente vive num país onde realmente muitas empresas têm a margem muito apertada e eles não confiam que às vezes não sendo eles cuidando dos seus dados, das suas jornadas, que eles vão conseguir ter bons insumos de gestão, bons insumos de soluções. Então tem dois pontos que eu vejo. Primeiro tem o investimento, que às vezes foi feito muito grande, que isso impede de vir para o cloud. E o segundo ponto, ainda existem algumas barreiras de confiança mesmo. Que ter os dados inteiros da sua empresa em uma outra empresa, inevitavelmente pode ajudar você a gerir melhor o seu negócio. Faz muito sentido. Agora, eu imagino que tem muitas vantagens e, de certa maneira, permite que essas empresas consigam focar em novas necessidades. Inevitavelmente. Quando você fala de investimento em infra, você não está falando só de uma empresa que está montando o seu próprio data center, a sua própria estrutura de dados para hospedar o seu produto. Está falando de uma empresa que está investindo em headcount para isso. Estruturas de infra, estruturas de TI, pessoas dedicadas que poderiam não estar se preocupando com isso. Poderiam não estar se preocupando em como gerir melhor a performance dos seus produtos e focando no que o negócio realmente precisa. Como eu comentei, uma das tendências é a verticalização. Isso parte lá da infra. Como que eu faço todo o meu negócio olhar para o meu vertical para ganhar cada vez mais mercado ou conseguir ser mais eficiente no que eu faço? Faz muito sentido e na medida que elas começam a ficar mais leves na parte de infraestrutura, da equipe técnica, e você se conecta mais com as equipes de negócio, eu imagino que elas começam a buscar coisas diferentes. E o que você vê essas empresas buscando? Cara, eu acho que as empresas estão... Hoje, a Sankhya particularmente acredita muito que nós não entregamos uma solução de gestão para o nosso cliente, a gente entrega uma plataforma que dá acesso a um ecossistema. E voltando, hoje as empresas elas estão buscando as tendências que a gente vem acompanhando, inclusive aqui no evento. Muitas vezes eles não querem mais uma solução que às vezes otimiza uma área. Eles querem uma solução que otimiza um pedaço do processo. Então, às vezes ele quer uma solução que otimiza uma melhor gestão de despesa, que é uma dor que é algo que machuca. Uma solução que otimiza, às vezes, o processo de assinatura de alguma etapa. Essa procura, ela fica muito mais fácil numa solução Cloud Native. Porque não só o cliente pode procurar e se integrar facilmente, como nós, no ecossistema plataforma, ecossistema, estando cloud, estando SaaS, conseguimos levar para o cliente também um portfólio de opções que ele consegue resolver nessas pequenas dores do negócio. Bacana. A gente começa então a ver realmente esse exercício de digitalização, partindo de web, depois cloud, gerando esse tipo de impacto que é muito positivo para o negócio. E vem a terceira onda, né? Como a Angela Strange, essa sócia da A16Z, um grande fundo de venture capital dos Estados Unidos, ela trouxe que toda empresa um dia vai ser uma fintech. E esse dia não vai demorar tanto assim para chegar. Vocês acreditam nessa afirmação? Eu acredito. Eu, contando um pouquinho do caso do Expresso, isso aconteceu com a gente, na verdade, né? Então o Expresso ele nasceu há quase 9 anos atrás, e a gente nasceu para fazer gestão de adiantamento, gestão de reembolso. Então é uma parte bem específica, bem pequena por exemplo, de um processo de RP, e a gente opera muito bem com RP, né? Mas a gente nasceu para resolver aquele problema com gestão, com software e gestão. Então eu vim da era do SaaS, eu vim da indústria do SaaS, então já era Cloud Native, já era para poder tirar o papel e o Excel ali da jogada, e a gente foi lá e colocou uma ferramenta que automatizou o processo e entregou gestão para ele. Isso melhorou bastante. Então eu tirei ele do papel, né, do modelo mais arcaico possível, onde tinha mais fraude, e trouxe ele para o mundo digital. Depois a gente percebeu, cara, como que a gente vai melhorar, não só para o cliente, claro, como que eu entrego uma segunda versão dessa melhoria para ele, mas como para a gente também, né? Como eu consigo, agora que eu tenho uma base enorme de clientes, dados financeiros trafegando, né? Milhões e milhões de reais passando todos os dias aqui, mas como eu consigo oferecer mais do que eu já ofereço para ele hoje? E aí a gente fez esse movimento da fintechização, né? Que para nós, como empresa, foi uma segunda linha de receita, né? Então eu aproveitei aquele cliente que ele já tinha um contrato assinado, já estava usando meu produto, já confiava em mim, e coloquei ali em cima dele uma segunda linha de receita. E em contrapartida, o que eu ofereci para ele? Um processo muito mais seguro, né? Eu já tinha muita gestão em cima dele, então eu conseguia entregar para ele muito mais
segurança e praticidade naquele movimentar do dinheiro, né? Então, na verdade, no caso específico que a gente está falando aqui do Expresso, o dinheiro saía da conta da empresa para ir para a conta do colaborador, e depois ele prestava conta disso, e havia todo o reembolso. Agora, com a camada financeira que a gente colocou, a gente fintechizou, né? A gente fala que a gente matou o nosso próprio produto, né? Matou o reembolso, oferecendo para ele o cartão corporativo, e esse dinheiro não sai mais da empresa. Então é muito mais seguro para a empresa, é muito mais ágil, é muito mais fácil de fazer todo esse controle, ao mesmo tempo que eu ganhei uma segunda linha de receita. Então foi um ganha-ganha, né? Então hoje a gente tem os dois produtos, eles operam de forma separada sim, mas eles em conjunto operam muito melhor, né? Então eu acredito nessa onda, não só porque eu como empresa tenho uma segunda linha de receita, uma segunda forma de monetizar, mas como eu consigo através disso gerar mais valor ainda para o cliente. Faz muito sentido e é muito interessante também pensar, você como uma empresa que passou pelo M&A, está chegando no grupo, deve ter visto um universo de possibilidades. E do outro lado, né, o grupo Sankia recebendo a Expresso também viu um universo de possibilidades de produtos também, né? E aí vem a dúvida, como começar? Que tipo de roadmap faz mais sentido para uma organização que é tão relevante para as empresas em tantos pontos da jornada? Como que vocês enxergam isso, tanto do ponto de vista do financeiro, quanto do próprio RH, departamento pessoal e todas as áreas que vocês atendem? Boa. Não, eu acho que o nosso case com a Sankia é ótimo para responder essa pergunta, porque antes do próprio projeto de M&A que a gente participou, a Sankia ela era cliente do Expresso. Então, desde 2021, ela era cliente, ela era usuária da ferramenta, e ela já era parceira também do Expresso. Então, quando a gente entrou, eu digo que foi um casamento que teve um namoro bem grande antes, né? Então, assim, a gente já se conhecia, a gente já tinha integrado as soluções, a gente já tinha 200 clientes em comum, né? Então, não foi uma surpresa ali, né? Por um lado, foi uma tese muito bem validada, então eu falo que a gente facilitou muito a vida do time de M&A, porque, cara, já estava ali validado que a gente gerava dinheiro junto, mas para o roadmap de RP também fez todo sentido. Porque, beleza, pensa numa empresa que tem lá toda essa indústria de software por trás, que é o RP, que nasceu para automatizar praticamente todos os processos da empresa. Não dá para automatizar tudo. Não dá para você pegar todos os tipos de empresa e pegar todos os pormenores, todos os pequenos processos e fazer tudo. Não tem como. Se fizer isso, vai fazer tudo mal feito, né? Então, geralmente, o RP concentra naquela base, naquele core da empresa, faz aquilo muito bem feito, e aí ou ele vai ficar lento, né? Tipo assim, eu não vou integrar com uma startup, não vou fazer uma parceria, então não vou olhar nenhuma solução e também não vou entregar inovação para o cliente, ou eu começo a tentar fazer esse tipo de traquejo, né? De uma parceria, por exemplo, para conseguir validar uma ideia do produto, né? Então, foi isso que aconteceu com a gente. Eu acho que para um grande RP, para um grande navio, em vez de ele tentar absorver tudo e tentar colocar tudo para dentro, ele pode simplesmente fazer uma parceria com uma startup, foi o caso que aconteceu com a gente, valida essa tese de uma forma muito mais rápida, muito mais barata. Não, assim, para fazer uma integração com o time da Sankia, por exemplo, a gente não gastou uma linha de código da Sankia, gastou do meu lado e eu tinha todo o interesse em fazer isso. Criamos centenas de cases junto, beleza, isso aí poderia evoluir só para uma boa parceria, onde que tem uma troca de leads ali e eu resolvo o problema? Poderia. A Sankia mesmo tem uma área de parcerias enorme, continua sendo. Mas também poderia evoluir com um processo de M&A, por exemplo. Então, antes de aquela cultura de antigamente, que assim, não, vou fazer dentro de casa, que eu tenho todo o controle, deixa esse navio cada vez mais lento, cada vez mais pesado. Então, eu acho que esse modelo de, cara, conectar com alguma startup que tem sinergia, que ambos podem sair ganhando, trazer uma validação rápida para isso e depois, eventualmente, acabar unindo forças, se foi o que aconteceu no nosso caso, para mim é uma excelente forma do RP, não só do RP, de qualquer software de grande porte conseguir agilidade. Bacana. E acho que, bom, agora que você está dentro, criam-se muitas novas oportunidades, na medida que também vocês começam a investir muito mais em novas áreas, criar novas estruturas, criar novas frentes, vem muitas ideias. Como que vocês hoje estão olhando para esse roadmap? Eu posso falar um pouquinho aqui do que a gente vem fazendo, lembrando só que até a empresa tem 35 anos, né? E até 2020 o foco era RP. Aí, desde a entrada do GIC, o Fundo Soberano de Singapura, a empresa fez 8 aquisições. Então, olhando o nosso portfólio e a capacidade que a gente tem de diversificação, a gente saiu de uma empresa de só RP durante 30 anos para os últimos 5 anos ter uma vertical de CRM e uma vertical de sistemas de RH. E olhando as oportunidades, especialmente falando de fintechs, tem uma área aqui que eu e a gente vê muito nítido, que tem um limiar ali de atuação. Então, você começa hoje com gestão de reembolso, o cartão que a gente consegue fazer para gestão e dentro de RH tem uma linguagem muito próxima. Aí você começa a ter um ganho de scope e um ganho também de escala em cima disso muito grande.
E dentro de RH hoje a gente vê o potencial enorme. Então, desde eu consigo hoje complementar o meu portfólio usando benefício, né, que é algo que é muito nítido para a gente, talvez o próximo passo, inclusive, que pode ser via parceria e pode ser eventualmente uma parceria que vire uma aquisição ou vire uma aquisição, a gente vai ver, mas também dentro de RP, né, produtos de crédito. Hoje eu tenho 40 mil clientes, eu já sei fluxo de caixa dele, ele já usa o nosso sistema para fazer isso. O quanto que eu posso facilitar a vida do cliente e gerar valor para isso também. Eu vejo realmente a junção, eu digo que é a junção de duas inteligências quando a gente fala de serviço financeiro com o software de gestão, tá? Primeiro, na perspectiva de roadmap, a gente não pode sair da jornada fluida. A gente vê esse mercado de software de gestão comprando várias empresas, fazendo várias parcerias, mas a resposta que a gente precisa dar para o cliente na ponta, de fato, é uma jornada muito fluida. Todo momento que eu tiro o cliente da experiência dele unificada para olhar uma solução fora daquele ecossistema, eu crio uma fricção. Que aí eu não tiro um diferencial de olhar, por exemplo, um serviço de fintech que eu estou trazendo para o produto ou para o próprio banco dele. Então, o primeiro cuidado é a unificação da jornada. O seguinte ponto é a gente conseguir unificar a inteligência do negócio. Hoje, quando um banco, por exemplo, vai fornecer um crédito para uma empresa, ele tem um conjunto limitado de dados para entender se aquela empresa vai ser uma boa pagadora ou não, para honrar aquela dívida ou aquele crédito que foi firmado, né? Unindo isso à inteligência do software de gestão, o LTV comum de um software de gestão gira entre 10 e 12 anos. Então, muitas vezes, um cliente meu, eu tenho 10, 12 anos de inteligência usando o meu software. Eu posso dizer sem prepotência que mais que muitos bancos, ou que todos os bancos, eu sei a capacidade de honrar uma dívida do meu cliente. Eu acho que o segredo tem como que a gente linka essa inteligência da gestão com o serviço financeiro, respeitando uma jornada única. Como que eu não tiro o cliente da jornada dele? Que é o cuidado que a gente está tendo quando a gente fala de Expresso com o Santander nessa relação. Faz muito sentido, né? E na medida que a gente vai ouvindo vocês falando em cada uma dessas frentes, a oportunidade ela fica super clara. E também, obviamente, vem preocupações e dificuldades. Quais vocês acreditam que são as principais questões e obstáculos que são importantes de transpor e de que maneira que vocês têm feito isso? Acho que, primeiro, quando a gente fala de produto financeiro, que é algo que a gente ainda não faz e é algo que a gente tem interesse, naturalmente é questão de segurança, né? Então, no Brasil, não é se você vai ser atacado ou se você vai ter um problema, é quando e como, é a intensidade disso. Então, primeiro, é resguardar muito bem a questão de segurança, compliance, e ter ali algo muito firme para que em cima daquilo você consiga desenvolver produto financeiro, seja para PJ, seja para PF, no caso. Sim, eu diria isso. Acho que antes mesmo, obviamente, quando você traz serviços financeiros para dentro do software de gestão, você coloca uma luz diferente para focos de ataque, focos de quebra de segurança, que nós já temos todo o cuidado disso numa gestão de um software cloud native, como falamos no começo. Mas o ERP já se preocupa com essa gestão de segurança já desde antes de entrar em serviços financeiros. Porque muitas vezes a inteligência de um volume de vendas históricas de determinada empresa que está na minha carteira vale muito mais do que às vezes acessar a conta. Então esse cuidado de resguardar as informações do cliente, a gente já tem em N camadas de segurança. Segurança de fato é primordial, não tem como escapar disso. O serviço financeiro só traz uma luz diferente não é e se e quando, né? O como que a gente se protege disso. Então esse ponto, de fato, eu acho que é mais um dos pontos de defender uma solução cloud native, porque aí nós conseguimos resguardar essa segurança. Que é um ponto que o cliente, talvez no on-premise, ele não consegue ter talvez o subsídio necessário para conseguir elevar a segurança desse liga. Boa, outro ponto, só acrescentando, desculpa, mas é escolher os parceiros certos, né? Então, quando a gente fala de swap por acaso, a gente já sabe que a gente sabe, enfim, eu posso deixar com você determinadas partes da operação que eu não sei fazer, mas que vocês sabem muito bem e você já tem o roadmap montado e construído para isso. Então, na linha que o Gui falou, não tem por que eu pegar e querer fazer dentro de casa um negócio que não é da nossa natureza hoje. Muito sentido. E obviamente a gente agradece bastante pela confiança. Imagino que em cima de toda essa robustez e até da parceria que vocês vêm construindo com a Expresso, com a gente,
toda essa estrutura não é uma coisa do dia para a noite, né? Isso é uma construção de anos, é uma trajetória que já é muito sólida e que, no final das contas, vai dando subsídio para alçar voos cada vez mais altos. E falando de voos mais altos, queria ouvir um pouco de vocês, um exercício de futurologia mesmo, nos próximos 3 a 5 anos, com todas essas tendências, essas transformações, para onde vai esse mundo de RP e como que vocês conectam a estratégia com isso? Pô, vou começar a te passar a bola, que você é o especialista de RP aqui. Mas assim, puxando a sardinha pro nosso lado, a gente está só começando, né? A gente entrou, ano passado aqui dentro de casa, a gente está lançando a marca que é a junção do Expresso junto com o Sanca, que é o Sanca Despesas aqui no evento. E para mim, pode parecer pouco isso, mas cara, isso é muito grandioso, né? Você mesmo comentou, Bruno, sobre a questão da jornada unificada. Cara, o que a gente vê de propostas de valor, de juntar, tem uma integração aqui de um pedaço de software com o outro, mas na prática a gente não vê isso funcionando, isso atrapalhando a operação no dia a dia do cliente, isso é muito. E quando a gente fala que agora a gente tem 2 soluções que vieram de 2 CNPJs diferentes, 2 universos diferentes, vamos falar a verdade, uma empresa de 35 anos versus uma startup que nasceu agora há pouco, conseguir colocar isso na mesma jornada, não só embaixo do mesmo brand, mas em uma jornada realmente unificada, que o cara não precisa ficar prestando atenção se realmente vai criar o reembolso dele lá ou não, se vai atrapalhar o financeiro dele não. Eu confio nessa solução que do começo ao fim vai me atender. Isso é muito grande. Então, assim, a gente investiu muito nisso para que todo cliente que vier falar assim, cara, eu quero usar essa ferramenta, eu quero usar essa parceria entre Sanca e Expresso, ele tem um atendimento unificado de ponta a ponta ali e resolva a dor dele. A gente está garantindo que isso vai acontecer cada vez melhor. Então, assim, isso é um primeiro ponto. Então, essa integração, hoje a gente fala aqui de longe, assim, beleza, eu tenho concorrentes, vocês têm concorrentes, eu ainda continuo vendendo para o mercado aberto, mas que essa parceria, o Sanca Despesa, hoje ele eu diria, o único no Brasil essa experiência que começa lá no aplicativo, no financeiro, na pessoa que está na rua e termina lá na parte contábil do financeiro integrado no RP. Isso é uma coisa que hoje a gente não vê rodando aqui bem, então a gente quer crescer muito em cima disso. E também trazer essa parte de fintechização, né? Então, assim, eu que vivi essa experiência dentro do meu sistema, do meu nicho ali de gestão de despesas corporativas, eu quero esticar e trazer isso para o resto dos outros tipos de despesa da própria empresa, né? Então, assim, hoje no Expresso a gente já tem uma gestão de outros tipos de gastos, fornecedores, gastos que vão além de viagens, gastos com ads, gastos com fornecedores de cloud, por exemplo. E quando a gente conecta isso dentro de uma RP, que tem essa base de 40 mil clientes, que tem a gestão de dezenas de milhares de fornecedores ali dentro, e ali dentro tem o contas a pagar, você tem um portal de compras, a gente vê que existe uma possibilidade de realmente embedar finanças dentro de um sistema de gestão. Aí sim a gente chega nessa inteligência que você falou, né? Que a gente tem essa inteligência, essa gestão de dados, esse controle talvez muito maior do que os bancos, e eu consigo oferecer serviços financeiros pontuais, resolvendo a dor, sempre focando na dor do cliente primeiro. Se a gente resolve aquela dor e depois a gente traz isso, expande isso para a base, eu acho que a gente tem um potencial muito grande. Eu vejo isso muito de futuro na nossa parceria, né? Para 5 anos, eu acredito de verdade que o que o mercado conhece de LP vai ser absolutamente diferente do que o que a gente vê hoje, tá? Acho que, cara, você volta... É que hoje a gente está num momento onde os dados circulam numa velocidade absurda, né? Mas toda a grande revolução do carvão para eletricidade, da robótica para automação, você aumentou exponencialmente a capacidade humana de entregar resultado de alguma forma. Com os agentes que a gente tem hoje disponíveis, com o volume hoje que com AI a gente consegue operacionalizar modelos de supervisionados, não é irrealista pensar que qualquer coisa que hoje te toma 1 segundo de carga cognitiva para tomar uma decisão de sim ou não, já é possível de operacionalizar. Então, quando você vai para o negócio, de fato, no seu exemplo, né? Puta, eu tenho que não fazer essa despesa. Para o gestor financeiro, ele leva 1 segundo para decidir isso. Esses pontos de 1 segundo, eu acho que esse é o desafio que a RT vai acabar encarando com a AI. Como que eu vou operacionalizando isso de tal forma que eu não preciso mais ter esse 1 segundo? E eu realmente deixo que sobre para a operação ou para a gestão as ações que tomam mais que esse 1 segundo. Então hoje a gente está num momento muito mágico de entender de fato onde que eu paro para tomar essas decisões de árvore mesmo, que eu paro para pensar, puta, isso vai bem com isso. Numa situação dessa eu faço isso.
e conseguir operacionalizar, me desprender que de fato é algo extremamente repetitivo e trazer isso para o meu produto. E pensando ali dali uns 5 anos, se eu conseguir tirar todas essas decisões de um segundo, que são muitas no nosso dia a dia, a própria experiência de uso do produto, de como eu ofereço serviço financeiro, de como eu faço uma gestão da empresa, ele tende a mudar exponencialmente. Boa. Muito bom. Do lado de RH, acho que tem um caminho muito interessante também. Primeiro que, na largada, a gente já tem um desafio grande desse portfólio todo hoje, que é dentro da Sun, que a gente conseguir ter essa jornada unificada. Então, só de você ter produtos com alta densidade, que é o que eu sempre bato muito na tecla, né? A vantagem de você trazer empresas que você adquiriu é que aquelas empresas elas têm profundidade no assunto que elas tocam, e agora você tem tudo isso num ambiente unificado, cara, um espetáculo, né? Parando para comparar com a concorrência. E dentro de RH eu tenho a visão, acho que é muito nítida, de que a gente vai ter algo que seja não só de interação, mas conversacional. Então a tendência, a meu ver, é que você consiga ter uma ferramenta unificada, onde você interaja com ela no WhatsApp, por exemplo, e você fala, olha, eu quero pegar aqui a performance do último trimestre das áreas XPTO. Ele volta para você, ele te dá um ranking, você fala quem são as pessoas que estão ali mal posicionadas, se aquilo já tem alguma recorrência, ou se é só naquele trimestre. A própria inteligência, e a gente já está muito próximo desse caminho, já consegue voltar para você dizendo, olha, não acho que tem virada de jogo nessas pessoas aqui, talvez seja interessante abrir uma posição, a posição vai ser sigilosa, ou já quer fazer uma troca, e aquilo ali já começa a te ajudar de forma proativa. Acho que aí é a experiência que a gente quer chegar, que talvez seja o estado da arte, que é proativamente a ferramenta já começa a te alimentar não só de informação, mas de ações. E não precisa você parar para ficar fazendo todo aquele trabalho operacional, que hoje, por exemplo, num departamento pessoal, você gasta muito recurso e horas. Muito legal, pessoal, ouvir as perspectivas de vocês. O papo foi super rico. Queria agradecer a cada um de vocês, Beto, Bruno, Gui, por dividir isso com a gente, estar com a gente, pela parceria, e eu tenho certeza que essas trocas vão continuar e a gente vai continuar construindo uma solução incrível para o mercado. Então, obrigado de novo. Valeu.